Eu sou muito feliz porque o Senhor tem nos despertado para isso, como igreja mesmo. Acho que nos últimos 6 anos a minha igreja, a minha família, né? Eu moro longe da minha família, e eu acho que é um privilégio enorme. A gente está aprendendo mais a cada dia como ser família, segundo a palavra de Deus. Foi com essa intenção e isso que o Senhor tem nos incomodado, como igreja, como espaço infantil, como ministério. E assim, eu louvo muito o Senhor pela vida de Arlen e de Cíntia, por estarem aqui, terem aceitado o convite. E assim, eu creio que o Senhor os usará muito aqui hoje, porque nós buscamos aprender mais com a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos ama tanto, Deus, que nos exorta a cada dia para sermos mais parecidos contigo. Que o Senhor possa estar nos perdoando, Deus, tirando todo empecilho que tem no nosso coração, Deus, que nos impede de aprender a Tua palavra, que nos impede de estar próximo de Ti. Pai, nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos cubra com Tua presença, com Teu amor, Deus. Que o Senhor possa estar presente aqui, Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar nos dando discernimento, que o Teu nome seja exaltado nessa tarde, que o Teu nome seja proclamado nessa tarde, Deus, e que em nome de Jesus nós possamos ser mais parecidos com o Senhor daqui a algumas horas do que somos agora, Deus, porque essa é a nossa principal preocupação nessa tarde, Deus. Em nome de Jesus, amém. O microfone não é só para fingir, né? Tá brincadeira. Tinha uma amiga nossa e outros que falavam: Cíntia, por favor, grava. Na China. Aí Cíntia falou: tá bom. Aí eu pedi: Arlen, vamos lá, vamos gravar. Tá bom, vamos ver. Aí pega o equipamento. Então, falou: eu queria algo assim. Não, tudo bem. Vamos. Mas realmente nós aceitamos o convite e é algo que só queremos realmente repassar as coisas que nós estamos aprendendo ainda, né? Não é que chegamos ou nós sabemos o melhor, só é repassar o que a gente coloca na prática e o porquê. Eu sei o que Cíntia vai compartilhar muito, é que antes que soubéssemos que ela estava grávida com a Nina, começamos a olhar na Bíblia, né? O que a Bíblia falava sobre filhos, criação de filhos, e algo que foi tão importante e destacou para nós como prioridade foi essa parte de ensinando nossos filhos a palavra de Deus. E pessoalmente eu fiquei surpreendido de uma criancinha de 1 aninho e pouco já pode começar a aprender esses conceitos de 3 aninhos, 4, 5, 6, né? Com nossos Dorian e Nina, eles até sentam para meia hora fazendo o nosso tempo de história especial. Aí ouvindo isso, mas foi por causa também anos começando com 5 minutos, aí vai aumentando, né? Então são coisas que a gente tem vivido, experimentado, que é repassar e realmente encorajar vocês a continuar isso. Então, acho que nos conhecem, sou Arlen, Cíntia e uma foto lá, vocês conhecem também a nossa família linda, da Nina e Dorian e Caris e o Joshua. Essas 4. E Cíntia fala que ela ama indo lá para os lugares postinhos, que todo mundo olha para ela, carregando talvez Joshua no colo, né? Cíntia, você tem... até nem conhece seu nome, né? Mas, você tem um filho? Não, eu tenho 4. Aí eles, que mulher? Olha, você nem parece que teve um... Aí vamos embora. Não ama isso, é algo que a gente ama nossos filhos, ama ter, e é uma responsabilidade muito grande de criar eles assim. Então eu queria ler, nós escolhemos o versículo de 3 João, versículo 4, como um versículo chave para nós, que fala assim: que não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então, realmente, né, foi o apóstolo João falando mais para os seus filhos na fé, mas é algo que para os nossos próprios filhos
ou também, se for outras crianças, né, de ver isso, né, andando na fé, seguindo isso, nós vamos ver realmente é o mais importante, apesar de todas as outras coisas que a gente coloca como o sucesso. É isso que é o mais importante, de ver os nossos filhos realmente andando, seguindo os caminhos do Senhor. Então, a primeira parte, a Cíntia vai começar explicando, falando. Hoje vai ter meu tempo, depois eu vou falar mais depois. Eu queria também compartilhar que os princípios que nós estamos compartilhando, igual o Arlan falou, são coisas que nós temos o privilégio de estar repassando com vocês, mas sabemos que nós poderíamos trocar e deixar outra pessoa falar facilmente, porque sabemos que muita gente estão ensinando essas coisas, não é de uma forma de eu vou vir aqui falar para vocês, mas é juntos olhando o que a palavra de Deus fala, e também tantas realidades que nós temos visto, que às vezes você não é o pai, mas você investe na vida de outra criança. Esses dias atrás, ouvindo o testemunho do Anderson, porque ele foi nosso ator que foi o leproso. E daí a gente foi no caminho inteiro. O Anderson me conta a sua história. Nossa, eu não sei se você conhece a história dele. Todos vocês são tão ligados e conhecem um ao outro tão bem. A gente que vem de fora, a gente que está conhecendo. E a Glória que é a heroína da história. Porque a família é tudo desestruturada e isso aconteceu. E depois isso aconteceu com a mainha e o painho fez isso e não sei o quê. E é de ficar arrasado, assim. E daí a Glória entra na história, toma todos os priminhos, senta lá, conta histórias para eles, ensina eles, leva para a igreja. Ele aceitou a Cristo com 4 anos, alguma coisa assim. E olha a vida fantástica que ele tem tido no Senhor, por causa que alguém investiu na vida dele. E nós temos como exemplo a Eunice, a Lois, investindo na vida do Timóteo, pai totalmente ausente na história. Mas pessoas investindo na vida do Timóteo, olha que grande herói que ele foi. Mordecai, com a sua prima, a Daça. Então, nós temos tantos exemplos de... Esses princípios podem ser aplicados em qualquer contexto. A gente falando para o Felipe que ele vai ganhar tantos pontos agora com a namorada, chegando e falando, olha, eu fiz um curso assim, e nós meio que obrigamos ele para vir hoje. Ele nem tinha pensado em vir. Eu, Felipe, você tem que ir, vai ser muito importante. E esses são os tipos de coisas que são importantes para você já projetar. Então, eu queria começar lendo essa frase aqui. Não, voltando. É impossível medir o impacto que nós, como pais, ou primos, ou tios, ou quem que vai investir na vida de uma criança, temos em nossos filhos e o quanto que eles vão ser impactados pelas nossas escolhas. Eu lembro, alguns de vocês sabem que a minha irmã é casada com o Joel, que é o cabeludo que vem no culto, que faz o papel de Jesus. E quando a minha sobrinha, Sarina, tinha uns 3 aninhos, eu acho, por aí, Calebzinho, o irmãozinho dela, era bem pequenininho, bebezinho de colo. E todo mundo sabe que já teve bebê de colo, que são noites muito difíceis e testes para a sua vida. E o Joel estava totalmente acabado e estava no chão, deitado, e a Stephanie com o Caleb no colo, fazendo aquela dancinha que todo mundo faz quando está tentando dormir. E a Sarina elétrica, correndo por aí, e ela pegou uma bonequinha, e ela começou a imitar a mãe. E a mãe fazendo assim, e a Sarina fazendo assim. E a Stephanie achou um momento tão lindo, né? Só que o Joel estava acabado, não estava vendo nada. Então, ela não queria falar nada, porque ela não queria que a Sarina parasse. Então, ela foi bem sutilmente e começou a chutar o Joel. E daí ela fazendo assim, e chutando o Joel, e tudo. E a Sarina foi lá junto também, chutar ele. Mas isso capta exatamente o que vai acontecer com os nossos filhos. Eles são tão influenciados por nós, pelo ruim e pelo bom, em maneiras que a gente nem imagina. Pelo mais que a gente quer que eles sempre façam o certo, eles nos imitem.
Então, eu quero ler agora o texto-chave que eu vou usar, que é em Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. Ai, desculpa. Deuteronômio 6, versículos 4 a 7. E eu gostaria de pedir para alguém vir aqui e ler para mim no microfone. A única razão que nós estamos lendo aqui é para captar o áudio. Tem o outro que vai pegar? Tá certo. Alex, você podia ler para nós? Deuteronômio 6, 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Tá bom. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é esse aqui. Tem que ser uma realidade na minha vida antes que eu possa repassar para os meus filhos. Tem que ser uma realidade na minha vida. Ame o seu Deus com todo o seu coração e toda a sua alma. Tenho que amar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Tenho que amar a Deus, embaixo desse. Agora, eu comecei a pensar sobre isso. Amar a Deus, como que isso vai ser praticamente? Pode passar. E estava começando a lembrar sobre como que foi o nosso romance. Meu e do Arlen. Quando você começa a se apaixonar e você está interessado em alguém. E lembrando em vários pontos. Eu lembro de... Eu e o Arlen nos conhecemos numa escola de missões, numa faculdade bíblica lá nos Estados Unidos. No invernozão, que tem lá bem bravo. E lá estava o piloto, Arlen é piloto e canadense, e a filha de missionária brasileira, lá naquela escola. E o que aconteceu é que nós fizemos uma viagem missionária de 1 mês. E a gente estava no mesmo grupo, pequeno grupo. E foi várias coisas que chamaram a atenção nele. Mas eu lembro de ter voltado daquela viagem e ter ligado para o meu pai e falado, ai, pai, é tão chato. Esse meu amigo, não sei o que, não sei o que. Ele conheceu o Arlen. Não importa onde que eu estou, eu sei exatamente onde que ele está. Sabe, eu estou tão, assim, consciente da presença dele, que eu posso entrar no refeitório e ter 300 pessoas lá dentro, que meu olho, sem querer, encontra onde que ele está. E eu, lá está o Arlen. Ou a gente pode estar sentado na sala de aula e tinha mais de 100 pessoas na nossa turma. Você sabe, todos vocês sabem exatamente o que é isso. E meus olhos procuravam onde que ele estava sentado. Eu estava sempre consciente de onde que estava o Arlen e da presença dele. Essa foi uma das coisas que eu lembro que destacou bastante. Outra coisa que eu lembro foi que eu tinha que perder o horário da janta por causa do meu trabalho. E eu sempre mandava um potezinho com alguém. E sempre ficava meio perdido, e aqui não sei o que lá, que alguém pegava comida e deixava lá no dormitório das meninas. E um dia o Arlen ficou sabendo disso, e como ele já estava interessado em mim, ele falou, não, deixa comigo. Eu trago o seu potezinho, eu pego comida para você. Entra aqui, tem bastante espaço aqui. Entra aqui, senta aqui. E eu lembro que eu entreguei o meu pote para ele. E eu acho que eu coloquei um bilhetinho. Obrigado, valeu, Arlen. Alguma coisa assim, bem sutil, sabe? E eu lembro que quando eu peguei o meu pote de volta, tinha um outro bilhetinho. Nada, não sei o quê. E daí, esses bilhetinhos, conforme os dias foram passando, foram ficando mais e mais compridos. Era aquela coisa, como foi seu dia? E depois, outro dia, não sei o quê, não sei o quê. E foi aumentando até que era cartinhas, assim, sabe? E eu lembro que eu ficava assim... Sabe que você lê cada palavra e você fica examinando, será o que ele queria dizer com isso e não sei o quê? E aquela expectativa de ouvir do Arlen e ouvir tudo que ele tinha para falar. Uma terceira coisa que eu lembro que destacou quando estava lembrando sobre amando alguém era de querer agradar aquela pessoa.
De você arrumar seu cabelo e ficar pensando, será que o Arlan vai notar? O que ele vai pensar se eu falar tal coisa, ou se eu fazer tal coisa? E eu comecei a pensar nesses 3 pontos da perspectiva de o que é amar a Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. E de viver a sua vida não é em vão. A gente que colocamos o nosso relacionamento com Deus de formas que são bem assim, sabe? Eu amo teologia. Eu gosto de decorar, assim, palavras de vocabulário e quais são os termos de justificação e todas essas coisas. E tudo isso tem o seu lugar. Saber defender e apologética, mas a gente nunca podemos perder a perspectiva que é um relacionamento. Um relacionamento com o Altíssimo. E que não é em vão que ele usa palavras mais extremas como noivo e noiva e paixão e a minha amada para descrever o nosso relacionamento com ele. E ele fala, eu quero que você me ama de todo o coração, de toda a sua alma. E eu comecei a pensar nesses mesmos 3 princípios. Querer ouvir dele. Se eu pudesse olhar com essa mesma expectativa que eu olhava para ver o que o Arlan tinha me escrito, para ver o que o Senhor tem a falar para mim. Senhor, fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz. De olhar com aquela mesma esperanciosidade. Bom, se essa palavra não existe, deveria existir, sabe? Essa mesma tipo de sensação de querer ouvir. Se eu pudesse sempre lembrar. Eu acho que eu escrevi consciente errado, mas foi bem rápido, tá? Foi só para as pessoas ficarem prestando mais atenção, para achar todas as palavras que estão escritas errado aí, tá? Consciente de sua presença. No ensino médio, Deus mexeu muito comigo nessa área. Eu lembro de estar com grupos de amigas e elas colocando um filme para assistir. Filme que a maior parte das pessoas iriam falar, é inocente, não tem cenas. Não tem nada muito extremo, é limpo. Mas Deus me incomodando e falando assim, não, mas você sabe que aquela pessoa lá está fazendo isso aqui, não sei o quê, e não é certo, mesmo que não mostre nada. E você sabe que isso aqui não me glorifica, e isso aqui... E lembrando, ele está aqui. Ele está sentado comigo. Como um pastor sempre nos falava... Você tem que se perguntar, e aí, tá gostando? Porque ele está contigo. Você gostou do filme? Ele está lá contigo. E de estar ciente de sua presença em todos os momentos. E eu simplesmente levantava e saía. Cintia, onde que você vai vir? Não, eu não vou assistir, não. Vai, é muito bom. Espera, vai vir a parte mais engraçada. Não vou. E de sair depois ir para o meu quarto e todo mundo está na sala e não sei, mas uma paz e tranquilidade. Mas você está comigo. E sabendo que eu queria viver a minha vida para querer agradar a Ele. E, de repente, isso muda todas as suas atitudes e todas as suas ações. Quando você quer ouvir a voz dEle, você é ciente de sua presença e você quer agradar a Ele. E você está vivendo a sua vida para o aplauso de um só. E isso, eu acho que chega... é uma partezinha de o que é amar a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. A segunda coisa que Deus fala aqui é para... Pode passar. Ame o seu Deus com toda a sua força. Um dos palestrantes que eu gosto muito de ouvir é o Ronaldo Lidório. Não sei quem aqui gosta do Ronaldo Lidório. Ele é o grande missiólogo do Brasil. Ele que move missões, ele junta pessoas para trabalhar junto, ele faz conferência com os indígenas. E uma das coisas que ele faz bastante é de ler... Fica tudo perdido aqui. É de ler aquela passagem, Apocalipse 5, onde que fala, tu és digno de todo poder, toda honra, toda glória. E uma das coisas que ele fala lá é toda a força. E a mesma expressão que é usada aqui em Deuteronômio. Ame o seu Deus com toda a sua força. E sai do teórico, sai do emocional e, de repente, vai para a nossa ação. Toda a sua força. E Ronaldo Lidório pergunta assim, o que você sua a sua camisa? O que vale a pena na sua vida você suar a camisa?
Ele falou, a gente como brasileiros, é futebol, é isso, é aquilo, não sei o que, isso vale a pena suar a sua camisa. Ou às vezes nem suar a camisa, porque mulheres não vão suar. A gente vai ir para o shopping, ou talvez pessoas que gostam de achar. A minha irmã tem um dom espiritual que não está na Bíblia. Ela tem o dom de achar bons negócios que estão de tipo 60% de desconto, promoções. Ela consegue voltar para casa e falar, olha só esse par de jeans, comprei para R$2,50. Sabe, esse tipo de coisa que você fica assim, como assim? Estavam dando de graça, comprasse um copo desses e ganhasse um par de... Sabe, coisas que você fica assim... E ela ama ir para o shopping, ela gosta desse tipo de coisa. Para ela, iria valer a pena suar a camisa para achar aquela coisa que ela está procurando. Ou, às vezes, tem pessoas que estão sempre mudando a casa deles. Hoje eu pintei a minha sala de verde e reestruturei isso e fiz tudo com pallets. E não sei o quê, e procurou no Pinterest, não sei o quê. E está sempre... E para isso, eles vão investir, eles vão suar a camisa para isso. E aqui fala de suar a sua camisa para Deus. E, às vezes, hoje em dia, o nosso trabalho não é tanto de suar, mas é mais mental. A gente senta e nós planejamos e projetamos e estamos fazendo isso na internet, e procurando isso e aquilo, e no Face, e no YouTube, não sei o quê, e pesquisas. E aqui ele fala, sua camisa, bem dizer, para Deus, para mim, de toda a sua força. O que nós investimos na nossa vida? O que os nossos filhos vão ver? Que nós realmente falamos, não, isso vale a pena suar a camisa para Deus. Às vezes a gente está tão disposto a acordar cedo, porque nós vamos ir numa viagem que é para nossas férias, mas de repente alguém liga, olha, vai ter uma coisa lá na igreja para todo mundo ir de evangelismo. Não vai dar, sabe, porque nós vamos voltar tarde de tal lugar, e não sei. Se é para suar a camisa para coisa assim, de repente dá um... E ele fala aqui, ame Deus com toda a sua força. E isso vai mudar a realidade do seu lar, se isso transmite para a realidade sua. Deixa eu só pausar e achar... Sim? Hoje, essas eleições, infelizmente a gente quando abre, os meios, Facebook, isso que você falou, as pessoas estão gastando tanto tempo, estão perdendo até a amizade com o candidato A, candidato B, e eu fico triste quando eu vejo o povo de Deus. Meu Deus, as pessoas não... Você abre o Face, você não vê uma pessoa evangelizando, porque você tem o Face para isso, você pode. Então, e as pessoas gastando tempo, brigando com o irmão, então gastando a força, realmente. Gastando a força. Suando a camisa para homens. Exatamente. E nós estamos dispostos a... Sabe, às vezes a gente fica tarde à noite tentando... Eu gosto de pesquisar coisas, eu gosto de achar coisa e pesquisando coisa. Mas, de repente, quando é para estudar a palavra... já não dá, daí eu vou dormir, sabe? E ele fala assim, ame a Deus com toda a sua força. E é isso que eu quero para a minha vida. E é isso que ele quer para nós. Então, para recapitular essa parte aqui... Não que eu estou no final. Não espere que eu já não estou no final. Tem que ser realidade na minha vida. Antes que eu possa repassar qualquer coisa para o meu filho, tem que ser realidade na minha vida. E os 2 pontos de ser realidade na minha vida tenho que amar a Deus. E a forma que eu vou amar a Deus é coração e alma e força. Com meu coração, minha alma e minha força. E o segundo ponto tenho que amar a sua palavra. Aqui ele fala... Deixa eu ver se eu consigo ler e segurar o microfone aqui. Segura isso para mim, amor. Essa coisinha. Ele fala assim... Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, né? Estejam em seu coração. Agora, é impossível a palavra de Deus estar em seu coração sem se você tirasse tempo para ler ela. Então, você tem que tirar tempo, você tem que amar a palavra de Deus. Passar tempo com a palavra de Deus. A boca vai falar do que o coração está cheio. E se o seu coração só está cheio das últimas reportagens, das últimas notícias, da última piada que está rolando, do último restaurante que você foi, ou de promoção tal, ou política... Vai ser isso que vai sair da sua boca. E aqui fala, deixa que essas palavras estejam em seu coração sempre.
Então, passando o tempo na palavra. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu acho agora. 1, 2, 3. Vai ter. O que os seus filhos vão ver se eles acordarem bem cedinho? Vão ver mamãe e papai lendo a palavra de Deus? Ou vão ver mamãe e papai na cama? E vão ir correndo, só mais um pouco. Volta para a cama, por favor. Não que não tem nada de errado. Quando é o dia que tem que dormir, tem que dormir. Mas será que eles descobrem você lendo a palavra? Talvez você é de ler a palavra à noite. Eu sei que existem pessoas assim, que não funcionam de manhã. E eles leiam à noite, despertam à noite. A minha irmã é assim, ela lê a palavra à noite. De manhã é só em função de poder passar para a tarde. E daí que ela vai despertar. Mas será que seus filhos descobrem você lendo a palavra, por acaso? Quando eles chegam e dizem, oh, mamãe e papai estão lendo. É isso que vai transformar a vida deles, porque eles também vão querer fazer a mesma coisa. Agora, tem uma calçada em Goiás, na escola onde que eu estudei quando eu fui criado. Dá para falar isso em português? Fui criado quando a minha infância, onde que eu cresci. Que era uma escola para filhos de missionários, onde que seus pais estudavam em lugares, os seus pais trabalhavam, aliás, em lugares bem distantes, em povos indígenas. E aquela escola funcionava para as crianças que não podiam estar nas tribos. Às vezes eram até tribos violentos ou bem imorais. E os meus pais trabalhavam na base, e a minha mãe era professora lá. Mas ela também tinha estudado naquela escola quando ela era criança. E na calçada, que tinha uma calçada incrível para andar de patins, ou de roller, você podia sair voando assim naquela calçada. Mas tinha um lugarzinho que, se você agachasse e você fosse bem pertinho da calçada, você iria ver o nome da minha mãe. Porque ela estava lá no dia em que eles estavam colocando a calçada, não sei em que ano, nos anos 60 ou 70, e ela estava lá e colocou o nome dela lá. E está lá até hoje. Você pode ir lá e você pode ver naquela mesma calçada. Por quê? Porque foi colocado aquela inscrição quando o cimento ainda estava molhado. E agora está lá para sempre. Eu não vou poder ir lá escrever meu nome, nunca, com alguma coisa naquela calçada vai sair. Mas como ela estava lá na hora que o cimento estava só sendo colocado, firmou e ficou para sempre. É tão mais sério a vida de uma criança e tão mais impactante as coisas que nós escrevemos na vida dos nossos filhos. Porque filhos são cimento molhado. E, querer ou não, as pessoas vão escrever na vida delas. Talvez vai ser a escola, talvez vai ser os amiguinhos, talvez vai ser a creche, talvez vai ser a internet, a televisão, mas alguém vai escrever naquele cimento molhado. E a questão é que Deus fala que Ele nos escolheu para ser a pessoa. Eu quero que seja você. Não a sua mãe, não a creche, não a babá, não a sua amiga. Você, eu escolho você. Você que vai escrever nesse cimento molhado. E eu coloquei aqui, eu acho que tem um slide para esse. Não, abaixo disso, pode voltar, nós não chegamos nesse. 2 pontos para isso. Em primeiro lugar, abaixo de Deus escolheu você, é um mandamento. Nós não podemos esquecer disso. É um mandamento. Aqui Ele nos ordena. Entra. Ele fala, olha, eu quero que você vai inculcar essas palavras no seu filho. Eu amei essa palavra. Ninguém usa essa palavra no dia a dia. Quer dizer, eu não escuto as pessoas falando isso. Olha, eu quero que você vai inculcar essa lição nos seus alunos. Mas eu fui pesquisar essa palavra no hebraico porque eu achei interessante. E literalmente quer dizer algo afiado, ou algo que apontar, afiar, inculcar. Literalmente, ele fala, eu quero que você impressione essas coisas nos seus filhos. Ou seja, escreve no cimento molhado da vida deles. Lembra aquele ditado que todo mundo cita, especialmente quem é professor? Me dá uma criança até 5 anos de idade, eu tenho ele para sempre. Lembra? Quem que falou esse? Hitler. Na época do nazismo, ele tomando conta do mundo, me dá uma criança até 5 anos de idade, eu tenho ele para sempre. E a nossa sociedade tem invertido.
Toma meu filho até 5 anos de idade, porque eu não quero nem ver ele, eu não aguento mais, tá um saco. Depois você me entrega ele. E ele falou ao contrário. Uma coisa que ele percebeu de bom e infelizmente usando para o mal. Mas o que você escrever nesse cimento vai ficar para sempre. É muito impactante. Então, em primeiro lugar, é um mandamento. É interessante, Deus dá muitas ordens na Bíblia e tem várias coisas que a nossa sociedade dá de mandamento para nós que Deus não nos dá. Por exemplo, ser um bom pai, você tem que dar uma segunda língua para o seu filho. A nossa sociedade falando. Deus fala, não, isso não é prioridade para mim. Você tem que dar a palavra. Não, para ser um bom pai, eu vou ter que dar aula de violão, aula de balé, karatê, natação e um monte de lista de coisas, mas eu não tenho tempo para dar a palavra. E essa é a única ordem que ele fala. É esse que você tem que passar para o teu filho. E essa é a única coisa que a gente deixa cair. Deixa para o lado. Não, isso vai ser para a igreja. Graças a Deus que nós vamos para uma boa igreja. Ele vai aprender no culto. E Deus fala, eu escolhi você. Eu quero você. Essa é sua responsabilidade. Você ensina a palavra para o seu filho. E, em segundo lugar, é um privilégio. Eu não sei quantos de vocês já tentaram fazer qualquer coisa. Todo mundo, todos os pais. E quem não é pai, com amiguinhos ou com sobrinhos, de tentar fazer algo na cidade, que você tem uma listona de coisas para fazer e você está com uma criança junto. E você está lá, e você está com uma lista desse tamanho de todas as coisas que eu tenho que passar no Alecrim e ver se eu acho de promoção tal coisa. Depois eu vou lá na minha tia, ver se ela tem coisa tal. Depois vou passar lá e fazer as compras e não sei o quê. E lá está aquela criança junto contigo. Que fala sem parar. Né? E você está só pensando nas coisas que você tem que fazer. E a criança está lá. O que aquele homem está fazendo? E você está lá tentando... não sei o que, não sei o que. Fala, por que a mulher está fazendo isso? O que aquela mulher... Por que você está dando risada, mãe? O que aquele homem falou para você? E chega um ponto que tá... O que está escrito lá naquela coisa? E quer saber de todas as coisas. Chega um ponto que você só fecha a sua boca, só um pouquinho, sabe, mamãe, eu vou te dar um pirulito, tá? E daí você... Porque você chega a um ponto que você... Mas o que a gente esquece é que é um privilégio que todas essas perguntas, que nós somos dado um aluno ao nosso lado, que nós que fomos dados a responsabilidade de moldar a cosmovisão dessa criança. E quando eles falam, o que aquele homem está fazendo? Que eles querem saber a sua opinião. Isso é milagre. Pergunta para eles quando eles têm 15 se eles querem saber a sua opinião. E eles querem saber por que aquela mulher está usando aquilo. Eu sei que eu tenho que ir para o supermercado, mas eu vou tomar essa oportunidade para falar enquanto nós caminhamos. Ela está usando aquilo, filho, porque ela não conhece Jesus. E ela acha que isso vai ajudar ela a achar homem, sabe? Mas é porque ela não sabe que o corpo dela é especial e que Deus não quer isso. E ela não entende essas coisas. Lembra que mamãe... tá. E às vezes é uma coisa bem simples, mas você está formando a cosmovisão daquela criança. E você está usando... Gente, é um privilégio. E a gente não vê isso. Que Deus fez a criança querendo saber o porquê de tudo. E depois coloca em nosso colo e fala assim, você ensina ele. E nos dá o aluno mais querendo, eu quero estar do teu ladinho, grudadinho, mamãe. Não aguento mais esse grude. E de repente passa aquela fase, e a criança tem 13 anos, e você, oi meu filho, como é que foi? Bom, tchau. E passou. É uma fase muito curta, muito importante, e somos dados a responsabilidade de formar a cosmovisão de uma criança. E Deus fala, é seu trabalho, é sua responsabilidade, não desperte. A gente fala, é um grude, temos que lembrar, é uma honra, é um privilégio. E o nosso próximo ponto, Deus... Então, primeiro nós vimos, crianças são cimento molhado, Deus escolheu você para escrever nesse cimento. E Deus requer a sua presença. Deus requer a sua presença. Olha esses versículos. Olha o que ele fala aqui. Olha que radical, especialmente para os dias de hoje. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
Deus está conversando com os pais como se eles estivessem presentes nesses momentos. Como se os pais fossem as pessoas que estavam lá quando a criança acordou. E como se fossem os pais que estivessem lá quando a criança foi dormir. E como se fossem os pais que estavam responsáveis para andar com ele até certo lugar, ou levar ele. Hoje em dia seria quando você está no carro com seu filho, ou quando você está esperando pegar a lotação. Converse com seu filho. Aquilo já é automático que Deus espera deles, a presença dos pais. Eu acho que eu vi um pastor que eu gosto muito, chamado John Corson, ele falou assim: a sociedade tem nos dado uma mentira que nós engolimos totalmente, que fala assim: não importa a quantidade de tempo, só importa a qualidade de tempo. Quem já ouviu isso? Nós mesmos repetimos isso, porque daí a gente se sente melhor. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Importa a qualidade. Eu sei que eu não estou vendo meu filho muito. Eu sei que é outra pessoa que está lá quando ele dorme, ou quando ele acorda, ou quem está dando lanchinho, ou quando ele chega de casa e quando ele chega da aula. Mas importa a qualidade. Importa que depois a gente foi para a praia. E Deus não tem nada disso na palavra de Deus. Ele fala sobre quantidade. E a questão é que ninguém é quem mede quando que vai ser, de repente, um momento de qualidade com uma criança. Pode ser a coisa mais monótona do mundo e, de repente, se transforma num momento eterno. Eu coloquei uma frase aqui. Eu não sei se eu escrevi na... Não. Pode voltar. Eu acho que eu coloquei. Que eu coloquei aqui, de repente, o momento se transforma. Eu acho que talvez eu coloquei um slide repetido. Pula esse aqui. Não, volta. Não. O momento se transforma. De repente, era um momento ordinário. E você está lá, você está fazendo aquilo, você está fazendo assado, você está lavando a louça, ou você está colocando seu filho para dormir, e, de repente, uma conversa rola que ninguém planejou e se transforma num momento extraordinário. Ou é um momento do dia a dia. E, de repente, aquela conversa se transforma num divisor de águas na vida do seu filho. Porque você estava lá. Porque não era outra pessoa que estava lá. Era você. E é difícil. A gente paga o dia a dia de estar lá fazendo o monótono. Mas o monótono se transforma no momentâneo. Porque você está ganhando a confiança do seu filho. Você está forjando um caráter. E você está servindo de modelo. Toda hora que você está perto do seu filho. Então, não compre. Orar? Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço tanto pelo privilégio de te conhecer e de te amar, e que o Senhor nos ama com esse amor tão intenso. Fico comovida e eu quero cada vez mais te conhecer. Eu quero tanto, Senhor, me derramar, Senhor, aos teus pés e realmente ser intencional na minha busca de ti. E eu quero tanto ser fiel, Senhor, em transmitindo isso para os nossos filhos. E eu sei que o seu desejo é que todos nós sejamos fiéis nisso, Senhor. Eu peço, Senhor, por vidas mudadas e transformadas em todos os nossos lares, pelos nossos filhos, pela salvação dos filhos que ainda não te conhecem. E, Senhor, eu peço pelos filhos que um dia vão nascer. E, Senhor, eu peço pelas as pessoas que ainda não casaram, a sua bênção sobre a vida deles, que eles esperam em ti para a pessoa certa e te buscam de todo o coração. Senhor, obrigado por esse tempo tão precioso. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Tá bom, só um resumozinho para a gente lembrar. Obrigada, Janine. Número 1. Para poder passar qualquer uma dessas coisas para os nossos filhos, tem que ser realidade em nossas vidas. Então, esse era o ponto número 1. E, abaixo disso, tinha 2 pontos. Amar a Deus, coração, alma e força. Lembra? Amar a Deus, eu tenho que amar a Deus para isso ser realidade. E número 2, amar a sua palavra. É quase inseparável os dois. Não tem como amar a Deus sem amar a sua palavra. Nós falamos muito hoje em dia de adoração e tudo mais, mas é impossível, porque é igual você conversando com alguém falando assim. Vem cá, Arlan. Eu amo muito o Arlan. E na hora que o Arlan vai me falar alguma coisa, e eu te amo, como é que foi seu dia? E ele abre a boca para falar, e eu... E como eu estava dizendo, eu te amo e eu quero tanto te servir.
Se a gente não passar tempo na palavra de Deus, a gente não está ouvindo Ele falar conosco. Então a gente pode cantar e adorar e tudo mais, mas nós não estamos passando tempo com Ele. Assim. Então, amar a Deus, coração, alma e força. E número 2, amar a sua palavra. Então esse era o ponto número 1. Tem que ser realidade em nossas vidas primeiro. E número 2, crianças são um cimento molhado. E Deus escolheu você. Deus escolheu você para ser a pessoa que vai escrever nesse cimento. Número 1 é um mandamento, não é opção. É um mandamento. E número 2 é um privilégio. E número 3, abaixo do outro, não do... Você terá que estar presente. Você terá que estar presente. Deus requer isso da sua vida. Se você tem que mudar qualquer coisa na sua vida, para reestruturar a sua vida, para fazer isso acontecer, você tem que estar presente na vida dos seus filhos. E número 4, que nós não tivemos muito tempo para elaborar, mas o Arlan vai falar mais sobre isso. Você terá que ser intencional. Não vai acontecer por coincidência. Tem que acontecer de propósito. Você terá que ser intencional. Isso não vai acontecer se você simplesmente esperar que vai acontecer na sua vida. Você tem que planejar, projetar, decidir e ser intencional com isso. E era só isso. Então, agora vai ser a vez do Arlan. E eu sei que ele vai elaborar mais em pontos práticos sobre isso.